Saudações aos participantes do nosso curso de Perícia Judicial Online. Bem-vindos os técnicos em segurança, os engenheiros de segurança do trabalho e os médicos do trabalho. Vamos continuar o nosso assunto da impugnação do laudo pericial nessa terceira aula. Aqui agora eu quero te mostrar os procedimentos jurídicos a partir do momento ali em que o advogado protocola o pedido da impugnação, o que é que acontece lá dentro da vara do trabalho em relação a essa impugnação. É isso que eu quero te mostrar. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer algumas observações introdutórias e de início te contar uma situação que eu vivenciei na prática lá na vara do trabalho no momento de uma audiência. Era uma audiência trabalhista, não era a minha audiência, eu estava aguardando a minha que vinha em seguida. E aí nós advogados podemos sentar lá umas cadeiras que tem ao lado e caladinho assistir à audiência. E no final daquela audiência, nos minutos de desconcentração que normalmente acontece, conversando com a juíza, eu perguntei: Excelência, me permita uma questão fora dos autos? Eu gostaria de saber o seguinte: nas ações que versam sobre insalubridade e periculosidade, Vossa Excelência, por desconhecer o assunto, conforme manda o Código de Processo Civil, a doutora indica um perito, correto? Ela falou: sim, correto, doutor. Pois é. Como a senhora não entende do assunto, como é que a senhora procede quando um dos advogados impugna o laudo pericial? Ora, se a senhora desconhece do assunto, nomeou um perito e agora vem uma impugnação contestando o que o perito fez, dentro do seu desconhecimento técnico nesse assunto, como é que o juiz procede? Aí ela me respondeu, e essa resposta eu vou te dizer ao final. Muito bem, voltando ao assunto. O que você, assistente técnico, ou seja, técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, ou médico, deve entender para o início de toda essa questão da impugnação é que é uma opção do advogado requerer, pedir a impugnação do laudo. O advogado, de acordo com a sua estratégia, de acordo com o andamento do processo, ele pode, e muitos fazem a impugnação por mera oportunidade que tem de exercer o seu direito do inconformismo. Quem tem o laudo pericial contra os seus interesses, obviamente que vai correndo fazer a impugnação. Muitas vezes até só para mostrar para o cliente que ele está correndo atrás, vamos dizer assim, que ele vai impugnar o laudo do perito. Agora, se vai ter sucesso ou não, é isso que nós já vimos até agora aqui. Então, não é o assistente técnico, não é o técnico, não é o engenheiro que vai fazer a impugnação. Os assistentes técnicos vão fornecer as ferramentas necessárias para o advogado entrar com o pedido da impugnação. Agora, tem aquele ditado que tudo que começa errado, ao final vai dar errado. E para a impugnação de um laudo pericial, deve haver todo um histórico dentro do processo que vai, de alguma forma, interferir, vai representar o sucesso ou o fracasso desse pedido da impugnação do laudo. E esse histórico nós já vimos em aula anterior, que trata-se daquelas questões lá no início da ação, desde o momento em que o juiz indicou o perito. Lembram que o advogado pode, através de recomendação, de conversa com o assistente técnico, pedir a suspeição do perito, pedir a substituição do perito. Óbvio que vai ter que trazer argumentos técnicos e argumentos jurídicos para explicar para o juiz: olha, esse perito não serve, nós queremos outro.
E a fundamentação deve ser jurídica, aquela que está lá no CPC, no artigo 473, que define que o perito deve ser profundo conhecedor daquele assunto que está sendo discutido entre as partes. Então começa ali. Se o advogado não tomou nenhuma providência e o juiz nomeou um perito que não tem nada de perito, a confusão lá adiante é certa. Num segundo momento, a elaboração dos quesitos. Normalmente, os advogados, a grande maioria, não indica assistente técnico. E na hora, no momento de elaborar os quesitos, vem um monte de bobagens, quesitos impertinentes, quesitos irrelevantes, que não vai ajudar em nada aquele advogado que não entende do assunto. Então, quesitos bem elaborados, a indicação de bons assistentes técnicos podem representar lá adiante o sucesso na impugnação de um laudo que for desfavorável a esse advogado. Outro detalhe muito importante para o sucesso da impugnação é a participação do advogado e do assistente técnico nas diligências periciais. Então nós temos bons quesitos elaborados, a participação do assistente técnico, a participação do reclamante ou da reclamada, obviamente vai ter o seu representante e mais o advogado lá nas diligências periciais. O perito que tem um mínimo de juízo vai saber que está sendo vigiado. E aí, se fizer alguma coisa errada, cometer alguma falha no aspecto jurídico ou no aspecto técnico, com certeza que o seu laudo será impugnado. Agora, quando lá nas diligências o perito está sozinho, ali é o sonho de todo o perito chegar nas diligências e não estar o reclamante, não estarem os advogados, não tem assistentes técnicos, está só o perito, o representante da empresa, os dois à vontade. Quando o perito ele não tem ninguém ali para vigiar, para atrapalhar, para acompanhar as diligências periciais, o perito aplica a metodologia do DR. Qual é essa metodologia? O perito deita e rola. Ele faz o que ele bem entende ali naquela perícia. Ele faz 1, 2, 3 medições pontuais. Se o pedido é insalubridade pelo ruído, pega o seu velho decibelímetro muitas vezes, mede aqui, mede ali e mede lá, anota numa cadernetinha, vai embora e diz que realizou a dosimetria de ruído e encontrou a dose equivalente a tantos decibéis. Tem muito disso. Lá em Uberlândia, me contaram num curso presencial que tem um perito que vem de fora, não sei se vem de Uberaba ou da onde, ele agenda 10, 12 perícias para um mesmo dia. E as perícias do nobre perito não duram mais de meia hora. O perito esse não permite que ninguém abra a boca, não permite que o reclamante participe, faz uma festa. Agora, se o advogado está ligado, se o assistente técnico está presente, o advogado presente, ele não vai poder aplicar a metodologia do DR, né? Então, o importante é que você entenda que esses atos que devem ser praticados desde lá do início, da indicação do perito, elaboração dos quesitos e a participação nas diligências periciais, é fundamental para o sucesso ou para o fracasso da impugnação pericial. Eu disse no início de que o assistente técnico vai fornecer ao advogado as ferramentas para a impugnação do laudo pericial. E essa ferramenta é muito simples. Você que é participante do curso, você tem ali na parte do material didático o relatório das diligências periciais. É um relatório completo em que o assistente técnico, acompanhando as diligências periciais, vai fazer todas as anotações do passo a passo, de cada passo que o perito der dentro das suas atividades de avaliação qualitativa ou quantitativa. Então,
O advogado, com esse relatório nas mãos, ele vai, num primeiro momento, depois da leitura, optar pela impugnação. E logo em seguida, então, com o laudo pericial nas mãos, advogados e assistentes técnicos vão elaborar o parecer técnico daquela perícia. E agora que vem a parte mais importante. Eu sempre recomendo aos colegas advogados que não façam ele, o advogado, um texto da impugnação. Você tem que mostrar para o juiz que você está trazendo ali uma impugnação com fundamentos técnicos elaborados por um profissional da área de segurança no trabalho ou de saúde no trabalho, se a questão for biológica. Então, o advogado, ele quando ingressar com essa impugnação, vai fazer uma petição bem simplória, dizendo: reclamante ou reclamada vem através do seu procurador, inconformado com o laudo pericial, apresentar a impugnação ou apresentar as razões da impugnação do laudo pericial, conforme anexo. Conforme documento, conforme parecer técnico em anexo. E aí vai anexar lá o parecer técnico. Esse parecer técnico é um documento que deve ser elaborado pelo assistente técnico com todas as formalidades possíveis, demonstrando para o juiz de que aquele perito agiu de forma equivocada, principalmente lá nas questões das avaliações, considerando que essas avaliações, sejam qualitativas ou quantitativas, têm metodologias próprias. Mostrar para o juiz que uma, duas, três medições instantâneas do ruído feito com um decibelímetro contraria totalmente a NHO01, contraria a metodologia da dosimetria de ruído, que não há como se chegar à conclusão de uma dose de exposição com duas, três medições do ruído. Da mesma forma, as metodologias para a quantificação do estresse térmico, do calor, as metodologias para a coleta de agentes químicos, para o cálculo da vibração, o juiz, ao receber essa impugnação, conforme já dissemos, ele não entende nada do assunto, vai perceber que ali não tem um blá 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 do advogado, não tem conversinha mole. O advogado simplesmente disse: excelência, eu quero impugnar esse laudo e para as razões da impugnação eu trago em anexo um parecer técnico assinado por um profissional da área. O juiz já vai ter o máximo cuidado antes de tomar qualquer decisão. E o que é que o juiz faz agora quando ele tem nas mãos essa impugnação? É o que eu vou te mostrar. Agora eu vou te mostrar o andamento processual, ou seja, o que é que acontece, como é que funciona essa impugnação. Assim, o assistente técnico elaborou o seu parecer técnico, mostrou para o advogado todo o passo a passo do perito lá nas diligências periciais. O advogado, ele vai então protocolar nos autos uma petição, um pedido da impugnação do laudo pericial, como já disse agora há pouco. Reclamante ou reclamada, através do seu procurador, vem à presença de Vossa Excelência, inconformado com o laudo pericial, apresentar as suas razões de impugnação, conforme documento em anexo assinado por profissional da área de saúde e segurança do trabalho e vai protocolar lá no sistema eletrônico. O que é que acontece? Uma vez protocolado, lá na vara do trabalho, um funcionário, um servidor lá dentro do sistema vai perceber que o advogado apresentou a impugnação. Muitos peritos pensam que agora aquela impugnação vai lá para o juiz analisar. Nada disso.
o juiz nem toma conhecimento. Simplesmente, aquele servidor lá na vara do trabalho vai expedir uma intimação para o perito, mais ou menos assim. Intima-se o senhor perito. Queira o senhor perito manifestar-se no prazo, aí vai ser 5 dias, 8 dias, 10 dias, para se manifestar sobre a impugnação apresentado pelo procurador da parte reclamante ou da parte reclamada. E agora o perito então vai ser intimado. O próprio perito, ele é que vai fazer a sua defesa do seu laudo que está sendo atacado. E você pode se perguntar, mas como assim? O perito, ele vai dizer se a impugnação está certa ou errada? É mais ou menos isso, sim. O perito vai ler as razões da impugnação e tem que responder para o juiz. Agora, vamos pensar. Vamos então imaginar, a partir da hipótese de que o perito ele foi até o local, era um pedido de adicional de insalubridade por exposição ao ruído, e o perito foi lá e fez aquelas 3, 4 medições instantâneas, e no seu laudo ele disse que fez a dosimetria do ruído e concluiu pela exposição ao nível tal. Ora, qualquer perito profissional da área de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança ou um médico, deve ter, imagina-se que tenha um mínimo de conhecimento para saber que dosimetria de ruído não se faz dessa forma com medições pontuais. E agora, ele tem ali na sua frente um parecer técnico assinado por um profissional de segurança do trabalho, contestando aquela sua dosimetria, esclarecendo que não foi de acordo com a NH01, que não está correto, que não está certo. Qual será a resposta do ilustre perito para isso? Certamente que não terá resposta, e qualquer resposta evasiva ou que procure justificar que a sua metodologia está errada não vai de forma alguma demonstrar que está correto. Então, nós temos aqui um belo de um problema que fica resguardado lá aos porões da Justiça do Trabalho, que ninguém sabe como é que agora vai acontecer. Será que o perito, nessa contestação da impugnação, vai dizer que a sua metodologia está correta? E agora o juiz, tendo nas suas mãos a impugnação, as razões do perito, o juiz lendo as duas, se o juiz não entende do assunto, como é que ele vai saber que o seu perito está certo e que a impugnação está errada? Esse é um problema da Justiça do Trabalho, considerando que os peritos são nomeados sem qualquer tipo de verificação dos seus conhecimentos da avaliação. Então aqui nós temos um problema agora muito sério. O que é que pode acontecer de pior nessa situação? É o perito dizer que ele está certo e que a impugnação não tem sentido, não tem cabimento e que o juiz deve manter o seu laudo. O juiz, lendo, vai entender que o seu perito tem razão. Ora, o perito do juiz é um expert e vai manter o laudo. Isso é comum. Mantém o laudo pericial. E agora? Agora, o advogado vai ter que partir para o recurso ordinário. E aí é que mora o segundo grande problema, é a ação de recurso no Tribunal Regional envolvendo prova pericial. Esse assunto da prova pericial em tese de recurso ordinário, nós veremos na próxima aula, porque é meio complexa essa situação, tá ok?
E eu quero te contar agora, lembra lá no início que eu disse aquela conversa com a juíza lá, que eu perguntei, como que se a senhora não entende, vem a impugnação, e aí o perito vai dizer isso, como é que a senhora sabe quem está certo e quem está errado? Sabe o que ela me respondeu? Ela me disse assim, até meio sem jeitinho, falou para mim, doutor, sabe como é que eu faço? Eu falei, não, senhora, não sei. Então, eu tenho um amigo meu que é engenheiro de segurança do trabalho e eu mostro para ele. Eu mostro o laudo, eu mostro a impugnação e ele vai me dizer quem é que está certo. Hum. Aí ficou entalado na minha garganta uma segunda pergunta que eu não tive coragem de dizer, de fazer, mas eu pensei, e você agora vai saber o que é que eu pensei que não disse para a juíza. Deveria ter dito assim, mas excelência, e quem é que garante que o seu amigo engenheiro entende do assunto o suficiente para saber quem está certo e quem está errado nessa questão? E é assim que funciona a justiça do trabalho. Espero que você tenha gostado dessa aula e, sobretudo, que você tenha entendido. E na próxima aula nós vamos estudar a impugnação do laudo pericial em tese de recurso ordinário. Valeu, um abraço, até, tchau.